Lázaro e sua ressurreição. João capítulo 11, versículos 21 a 44. Depois Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Prezados ouvintes, a Bíblia nos fala sobre 2 Lázaros. Um mendigo, narrado por Jesus, que esmolava sentado junto ao palácio do rico, conforme o registro de Lucas 16, versículos 19 a 31, e outro Lázaro, que vivia em Betânia, perto de Jerusalém, junto com suas irmãs, Marta e Maria. Diz aqui o capítulo 11 de João, versículo 1 a 3, estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então está aqui o registro dessa situação das 2 irmãs ali onde moravam, em Betânia. Essa família, segundo
esclarecimento da Bíblia era bastada. Em sua casa, Jesus se hospedava e se reunia para ensinar a palavra de Deus. E foi este Lázaro que, adoecendo, veio a morrer, e depois de 4 dias de morto, Jesus demonstra o seu poder sobre a morte, ressuscitando dos mortos, como acabamos de ouvir a leitura. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Interessante é notar que pessoas que negam a deidade absoluta de Jesus ou a divindade de Jesus Cristo procuram negar os milagres que ele realizou para não aceitar o ensino bíblico da deidade absoluta de Jesus. O Espiritismo não aceita os milagres realizados por Jesus, e quando se refere aqui ao episódio do capítulo 11 de João, eles dizem que Jesus foi acometido de uma doença chamada síncope, que pode deixar a pessoa num estado de morto até 8 dias. E que Jesus então estava não morto, mas dormindo dentro deste sono caracterizado por esta doença chamada síncope. Ora, se a própria irmã de Lázaro, quando Jesus pediu que indicasse o local onde o corpo tinha sido sepultado, ela objetou, ela recusou, dizendo: Senhor, como que dizendo, agora não tem jeito, o corpo já está cheirando mal, já está em decomposição, são 4 dias. Alguém pode negar o que as próprias irmãs tinham conhecimento, que viviam e conviviam com o seu irmão e souberam da doença e participaram de todos os eventos até a morte dele? Então, negar os milagres de Jesus para contestar a sua deidade absoluta é algo impróprio, porque está se alterando a Bíblia ou interpretando incorretamente para sustentar uma ideia que não tem base na Bíblia Sagrada. Agora, a razão por que existe morte. Diz o escritor bíblico, o apóstolo Paulo, que por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De modo que não existe em todo o mundo um lar, uma família que não tenha passado por essa desagradável experiência causada pela morte. E isto tem sido desde Adão e prosseguirá até o juízo final. E a morte não respeita o rico, o pobre, o sábio ou o ignorante. Onde ela vai, provoca luto, tristezas e dissabores. Então, como dissemos, é uma situação que vem desde Adão por causa do pecado que entrou no mundo. E a Bíblia nega a possibilidade da reencarnação. O espírito sai do corpo para se juntar a outro corpo e nascer mais uma vez, e uma segunda, e uma terceira. Toda essa doutrina é refutada pela palavra que está em Hebreus 9:27, após a morte vem o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, queremos apontar que a Bíblia registra o nome de 2 homens que não provaram a morte. Por isso se tornaram conhecidos como tipos do arrebatamento da igreja. O primeiro deles chamava-se Enoque. O registro bíblico está no livro de Gênesis, no capítulo 5,
versículos 22 a 24. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Este é um exemplo encontrado na Bíblia. O segundo se encontra no capítulo 2 do livro de 2 Reis, do versículo 11 em diante, referindo-se ao profeta Elias. Diz o texto bíblico: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, repetindo que estes dois exemplos ficaram registrados como um ensino da doutrina que Jesus falou a respeito do arrebatamento dos crentes. Estarão dois numa cama, um será levado, outro ficará. Mostrando assim Jesus que este acontecimento seria tão repentino, de modo que aquele que estivesse dentro da sua vontade iria participar e o outro que ficasse descuidado não participaria. Diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículos 14 a 17, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo aqui está falando que aqueles que morrem hoje crentes em Jesus, suas almas, seus espíritos são levados para o céu, ficam com Jesus até o dia quando ele voltará. Ele trará com ele esses que já estão com ele, para se juntarem aos seus corpos e se dar a primeira ressurreição. Então continua Paulo: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram primeiro, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que significa esta palavra que é encontrada tantas vezes na Bíblia, a palavra morte? No sentido bíblico, a palavra morte não significa extinção, inexistência, aniquilamento, mas significa separação. Então, a palavra grega no Novo Testamento, na língua grega, é thanatos, que é traduzida para a nossa língua portuguesa por morte. E existem 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física, que é a separação entre o espírito e o corpo. O corpo morre, o espírito e a alma não. Existe, em segundo lugar, a morte espiritual, que é a pessoa viver separado de Deus devido ao pecado. Daí porque nós encontramos no capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 1, na parte final do versículo diz assim: tu tens nome de que vives e estás morto. Que tipo de morte é este? Tu tens nome de que vives e estás morto. Mostrando que a pessoa está viva com todas as suas atividades, mas que desligada de Deus por causa do seu pecado.
É este pecado no qual nós também vivíamos antes de aceitar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, de versículo 1, fala da nossa situação. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivíamos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E o mesmo apóstolo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5 e versículo 6, fala da pessoa que, vivendo em pecado, vivendo está morta. Mas a mulher que vive em deleites, que vive pecando, vivendo está morta. E ainda podemos acrescentar as palavras do pai do filho pródigo, quando voltou para casa, justificando o banquete que ele havia dado. Pela volta do filho, ele disse para o filho mais velho, que estava emburrado, não queria entrar em casa, admitindo que o pai estava gastando inutilmente com um filho leviano. E o pai disse: este meu filho estava morto e foi achado e reviveu. Morto como? Estava longe, distante do pai, vivendo na orgia, e vivendo na orgia estava morto, porque estava separado de seu pai. E a terceira morte é a morte que a Bíblia chama morte eterna, ou separação de Deus eternamente. E esta morte, então, é decorrente de a pessoa viver toda a sua vida afastada de Deus e não tomar uma posição de retorno a Deus, arrependendo-se dos seus pecados. E a Bíblia indica tipo de pessoas que irão morar neste lugar que a Bíblia chama de inferno ou castigo eterno. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, pessoas que não se arrependem e morrem irão passar para este lugar, visto que em vida recusaram o único meio de redenção, de salvação apregoado na Bíblia Sagrada, conforme o registro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Com tristeza, nós apontamos esta posição que está indicada na Bíblia. Então, repetindo, morte física, separação entre o espírito e o corpo. Morte espiritual é o viver separado de Deus devido ao pecado. E morte eterna é o viver separado de Deus por toda a eternidade. Agora, uma pergunta que tem suscitado muitas indagações é a respeito da nossa alma. A alma morre com o corpo? Queremos dizer que a alma sobrevive à morte do corpo. Ela não cessa de existir com a morte do corpo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, no capítulo 20 do Evangelho segundo Lucas, palavras de Jesus tão claras que nós ficamos indagando como é que há pessoas que
que, lendo a Bíblia, negam essa evidência. Nós temos aqui, nos versículos 37 e 38, o Senhor Jesus dizendo: e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há milhares de anos. Agora Jesus diz que eles não estão mortos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles vivem todos. Estão mortos para nós, mas vivos para Deus, dentro da situação que um tempo, quando viveram aqui na terra, escolheram para assim viver. Então, a pessoa que ouve o Evangelho, que recusa o Evangelho, está num caminho mau, impróprio. E a nossa alma separada do nosso corpo, ela não dorme com o corpo na sepultura, mas ela está viva. E quando morremos fisicamente, o cristão vai estar com Cristo no céu. É o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 8. Diz o apóstolo Paulo: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, deixando o corpo, passamos a habitar com o Senhor. Este mesmo apóstolo fala da sua expectativa de partir para estar com Cristo. Disse ele na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Foi o que Jesus falou ao ladrão que estava na cruz, quando ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos aqui esta orientação partida do texto bíblico que falamos. Amém.